Vamos lá. Olá, tudo bem? Você que está aqui nos ouvindo, esse é o EmpireCast. A gente está começando o ano, é o primeiro programa do ano, né, gente? É um prazer estar aqui e a gente agradece muito a receptividade que você nos deu do programa Zero. Hoje a gente começa com muita alegria o programa número 1 e já com uma convidada excepcional. Olha o sorriso dela, olha a simpatia dela. Diego, você que nos trouxe a convidada, fala um pouquinho dela, já dá o seu alô aí, diz o que você imagina desse ano aí, o que você pensa, e vamos ganhar muito dinheiro, e fala logo. Vamos sim. Maravilha, gente, muito obrigado pela audiência, pela confiança de ter assistido o programa Zero, a gente está entusiasmado, muito feliz, aqui a gente trouxe hoje a Bárbara para falar um pouquinho mais do ecossistema do crédito imobiliário, e eu trouxe a Bárbara aqui, primeiro pela maestria com que ela conduziu um processo de financiamento. Hoje ela é uma autoridade no crédito para construção, né, via Caixa Econômica, aquisição e construção, e ela tem muito a contribuir com o ecossistema imobiliário, com informações e com esse programa, e a gente quer trazer conteúdo, gente de relevância, depoimentos de histórias relevantes. Então, para a gente é uma honra. Muito obrigado, Bárbara, por estar aqui conosco. Obrigada, Diego. Eu agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com vocês, trocar ideias, trazer conteúdo, mais aprendizado, né, para a gente. Vamos contribuir, aumentar esse mercado, trazer mais informações para as pessoas, porque realmente tem produtos que as pessoas até desconhecem e pode trazer benefício aí para muito cliente, muita gente. Então vamos fazer um papo legal aqui. Muito bom. Bom, hoje a Bárbara nos trouxe uma informação, Cleito, que eu queria que você já desse seu alô falando dela. Hoje é aniversário da Caixa Econômica. 162 anos. 162 anos de história. Cleito, o que você imagina disso? Quando você ouve uma coisa dessa, o que vem à sua mente de cara, assim? O Estado, ele tem muito a contribuir com a sua população, com os seus moradores aqui do país, do Brasil, por exemplo. Meu pai, ele veio para construir Brasília, inclusive ele ajudou a construir o Teatro Nacional, ajudou a construir o Banco Central, Caixa Econômica, o Ministério da Agricultura. E naquela época, o governo entrou com um programa de financiamento imobiliário, né, não existia, ninguém ganhava nada de graça. Naquela época você pagava prestações menores, longas, longo prazo, que era X. Quem lembra da X? Sim. E meu pai e minha mãe, eles entraram no programa da X, os dois eram servidores, depois eles se tornaram servidores públicos e continuaram com esse financiamento. E a Caixa Econômica Federal, hoje, no dia de hoje, no programa 01, nada mais propício de que ter uma legítima representante da Caixa Econômica Federal aqui, que é o banco que tem um significado, ela se confunde, né? Caixa Econômica Federal e financiamento habitacional. Assim, eu queria perguntar para você assim, por que o brasileiro é patrimonialista? Por que o brasileiro gosta dessa coisa assim, eu quero ter a minha casa? Né? Porque quando que começou isso? Como é que é? Por que isso é assim? Eu gostaria de fazer outra pergunta, porque dentro dessa mesa nós temos uma pessoa aqui que assim, o cara é culto pra caramba. Isso. Meio nerd até. É isso. O Brasil possui, essa pergunta para o nosso amigo Diego aqui, advogado, corretor de imóveis. O Brasil tem essa tendência de meu sonho é minha casa. O sonho da casa própria. O sonho da casa própria. O americano também. Só que existem outros países que têm uma outra cultura, né? São mais investidores. Qual é essa relação do Brasil em relação aos outros países? Essa vontade de ter a casa própria, outros países não têm? Assim, é tudo muito complexo, né? Tudo aqui é muito conjectura, né? A gente vai imaginar, e aqui muito propício a Bárbara aqui, porque o desenvolvimento da Caixa perpassou por essa ideia de alcançar um objetivo de ter a casa própria e se lançar um financiamento, alguma coisa para ter esse desejo. Mas a gente pode buscar na raiz de formação do Brasil, né? Assim, a gente dividiu aqui o Brasil em grandes faixas, as capitanias hereditárias. Então, a propriedade aqui, ela sempre foi muito concentrada no passado, né? E aí, o tempo, com o desenvolvimento das cidades, é que ela foi diluindo, né? Então, eu diria que até a formação do Brasil criou esse imaginário.
que ter poder, ter dinheiro era ter terra. Então, assim, você ter uma proteção. Quando você tinha uma capitania hereditária, uma única pessoa, uma única família Mandava era em dono de tudo, tudo. Então, para você ter uma emancipação pessoal, ou seja, para dizer assim, ó, eu sou independente, eu tenho que ter o meu canto. E aí isso passou pela pequena propriedade, pequenas, né, propriedades aí no período do Brasil mais rural, colonial, e aí com o êxodo rural, com o desenvolvimento urbano, isso passou para casa. Então isso eu estou intuindo que seja assim. Eu não posso dizer que seja, mas é uma hipótese a ser levantada. Diferente dos Estados Unidos, que a ocupação ela foi mais de colonização. Eles já foram para lá para ocupar algo deles, né? Ou seja, eles queriam ocupar e já tinha ali o seu canto. Isso aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. A gente tem mais ou menos essa ocupação de colonização e aí não é uma necessidade premente, porque a pessoa já tem. Então, o brasileiro ele demorou muito para ter isso. Então, eu acho, essa é a minha intuição, de que tem muito a ver com a formação do Brasil e da colonização do Eu Brasil. tinha um professor na faculdade que ele falava isso, sabe, Diego? Ele falou, o americano, primeiro ele teve povo para depois ter o rei. Aqui primeiro teve rei para depois ter povo. É verdade. Então, de certa forma, isso meio que dá uma... né, faz com que a gente tenha algumas diferenças em relação a como eles se constituem como nação e como a gente também é aqui. Mas eu percebo, sabe, que... aqui em Brasília, por exemplo, Bárbara, você que lida com esse mercado e conhece esse público de Brasília melhor que a gente, né? A pessoa, ela entra, consegue o emprego dela, seja no serviço público ou não, daqui a pouquinho ela está pensando no primeiro imóvel, não é isso? Está te procurando lá para comprar o primeiro imóvel, não é isso? Sim. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona isso, essa dinâmica no dia a dia. Eu acredito que é muito em busca da sensação da segurança, né? Ter o que é seu. Quando você tem um imóvel alugado, você não tem a segurança de que quanto tempo você vai poder ficar ali, se o proprietário vai pedir o imóvel de volta. Então, quando você tem o que é seu, você imagina muito o que você vai deixar para seus filhos, né? A questão de família, estrutura. Tem essa sensação de segurança. E aqui em Brasília a gente vê muito isso mesmo. As pessoas elas se estruturam, passam em concurso, ou estabilizam no emprego, se casam, e elas procuram, sim, o financiamento para o seu primeiro imóvel. Depois elas procuram um segundo imóvel, elas fazem até mesmo depois outros investimentos, mas principalmente é o imóvel de moradia, é o primeiro imóvel para constituição de família mesmo. Tem uma condição, Éder, que eu gostaria de falar aqui, que é a importância... Eu não sou a favor da estatização geral de tudo, inclusive de todas as instituições bancárias. Já temos o Banco Central, ele pode fazer o sistema de regulamentos, regulação e tal. Só que, se a gente trabalha num sistema de livre mercado, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, não sei, eu acho que a Caixa é mais forte nisso, ela serve de parâmetro de equiparação de custo de financiamento para os outros bancos. Eu estou mentindo? Sim. Acredito que hoje nós temos dentro do país os bancos estaduais que possuem uma espécie de balizamento de preço de juros para aquisição de casa própria nos financiamentos, e temos na esfera federal o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Eu acho que é muito importante instituições como essas terem esse papel, até porque seria muito cruel você ter um livre mercado a ponto de extrapolar a estratosfera do lucro do juro e ficar muito inviável a aquisição da casa própria. Daí vem, eu acho que a Caixa Econômica oferece essa baliza e dá essa segurança para o mercado imobiliário ou não. Estou falando besteira? Na verdade, existe isso, né? Isso acontece. Hoje, a Caixa, inclusive, a Caixa é o banco da habitação, né? Pronto. Poxa, Pronto, é o foco. pronto, resumiu. A Caixa é... A Caixa é o banco da habitação. Isso. Guarda essa hashtag aí. E sim, se você vê o leque, o cenário do financiamento habitacional hoje, se você compara qualquer banco privado, Itaú, Santander, qualquer um que você vê, a taxa de juros dos bancos privados são mais elevados que da Caixa, né? Isso é um cenário real. A Caixa ela vem segurando, mesmo com o aumento da Selic, se você compara. Hoje a Selic está em 13,75% e a Caixa com juros abaixo de 9% para o financiamento habitacional. Se você compara com 2016, com a mesma Selic, estava acima de 9% a taxa de juros.
né? Então, assim, a Caixa vem sempre tentando manter a viabilidade da taxa de juros habitacional para manter o fluxo de contratação. E aí, ouvindo você falando, eu lembrei dos primórdios, Cleito. Fala aí, Os primórdios. diga. A gente não tinha uma Bárbara na vida da gente. E aí, quando a gente tinha um cliente que queria financiar, a gente tinha que se dirigir a uma agência. Tô falando início de Águas Claras. Início de Águas Claras. Nossa senhora, lançamento de Samambaia. Aí você tinha que pegar e o cliente quer comprar na Caixa, comprar um apartamento, quer financiar um imóvel pela Caixa. A gente tinha que ir lá na agência do Guará, porque em Águas Claras não tinha agência, ficar esperando o gerente atender, porque ele tinha todas as demandas dele e ainda tinha que atender o cliente. Ele não tinha todas as informações para dar e não tinha também a simpatia que pessoas como você têm. E muitas vezes a gente sai de lá frustrado porque o cliente não saía com todas as informações que ele queria, que ele precisava saber. E a gente perdeu muito negócio por conta disso. Né? E aí, em algum momento, ela teve a felicidade de imaginar que esse serviço poderia ser terceirizado, e muito bem terceirizado. Eu acho que ela alavancou muito mais negócio. Eu acho que o mercado como um todo ficou muito mais feliz e realizado depois disso, né? Deixa eu te falar que se hoje você procurar uma agência para fazer o seu financiamento, Eles falam, procura a Bárbara. eles vão te dar um cartãozinho. Bárbara, e você, eles são rígidos, as regras para você são rígidas, né? Sim, sim. O correspondente, ele fala em nome da Caixa, né? Nós temos normativos, Caixa, a seguir. Então, todo o nosso trabalho ele é baseado em normativo que vem do próprio banco, né? Então, tudo que é repassado ao cliente é baseado em regras do financiamento habitacional, normativo da Caixa, e todo correspondente ele é vinculado a uma agência Caixa. Tá? Eu falo assim, as regras para você. Assim, para você. Sim. Por exemplo, rola banimento de agência de Sim, correspondentes tem controle, tem... fraudam processos, essas coisas, Sim, né? tem controle. Todo o processo, inclusive, ele é acompanhado por um gerente, né, de uma agência, que é a agência de vinculação, normalmente. Nós somos um braço da Caixa Econômica, né? Que responsabilidade, hein? Que E aí você responsabilidade. imagina, eu vivi exatamente isso que o Éder falou, a esteira de produção de financiamento era muito complexa, porque às vezes hora tinha um escriturário ali e daqui a pouco era outro, porque é muito dinâmico, a vida do bancário ela é muito dinâmica, e aí ele não adquiria expertise, ele não fazia sempre a mesma coisa. Então você tinha algumas agências que eram referências, então você sempre procurava aquelas ali, porque não, aqui tem um gerente que entende de habitação, porque nem sempre tinha isso. E o que o Cleito falou sobre a importância do banco público como fomentador e indutor de política pública, nos salvou. No subprime norte-americano de 2008, muito dos problemas que nós tivemos lá naquele momento foi em decorrência de que a operação não era o imóvel em si, não era o imóvel, era o crédito. Tanto que lá você consegue ter hipoteca de primeiro, segundo, terceiro grau em cima do mesmo financiamento, e aqui a gente tem um banco de proteção ao crédito imobiliário, que você tem uma faixa limitadora para ficar condizente ao valor, você tem a avaliação do imóvel, tudo isso é para manter a sustentabilidade do crédito imobiliário. E se você deixa na livre concorrência, não necessariamente você vai colocar o dinheiro na habitação, você vai para outros caminhos que eventualmente são mais lucrativos. Então esse papel dos bancos públicos, e especialmente da Caixa, é essencial e vital para o nosso setor imobiliário. Falando de uma forma global, a gente não está falando aqui somente de Caixa Econômica Federal, né? A gente tem o Itaú bem atuante, Banco Bradesco, Santander. Nós temos agora bancos... BRB super competitivo, né? Nós temos agora bancos... Opex, etc. Agora nós temos bancos digitais entrando nessa linha. Em geral, existe um processo, né? Existe um processo entre... para cada programa, né? Parece que tem algumas facilidades, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e dentro do processo, no geral, esse processo ele deixou de ser penoso ou ele ainda é penoso, o processo de aquisição de crédito? Você consegue dizer assim para a gente como funciona esse caminho? Sim, mudou muito, né? Graças a Deus ele foi muito facilitado, ele enxugou bastante, tá? Mas tudo depende também da instituição que você
você trabalha. O BRB tem um processo, o Itaú tem outro processo e a Caixa tem outro processo. Então, tem um banco que faz uma análise de crédito em 30 minutos, tem outro que demora 7 dias. Né? Então, essa questão de facilidade, hoje é muito fácil. Às vezes, em um mês, o seu processo está concluído e com a chave entregue. Né? Em questão de... É longo, 30 dias. Não, eu digo porque tem cartório que demora 30 dias para registrar um imóvel. Tudo depende da região, tudo depende... Mas o processo em si, para você estar assinando uma escritura, às vezes sai em 5 dias. Então a gente está falando de Brasil, né? São múltiplas etapas, você tem a parte cartorial que não tem muito controle, mas assim, a gente sabe que isso já é um grande avanço, né? Porque a gente demorou, teve processo 6 meses, você falava... Sim. Agora tem uma coisa que todo mundo já passou. Fala aí, doutor Cleiton. Tu pegou lá, o cara chegou na tua mesa, o cara sentou na tua mesa lá, né? Pô, tirou o pedidão. Cara, eu só dou o sinal quando aprovar meu... Óbvio. Só quando aprovar meu crédito na Caixa. O cara, pô, puta contra-cheque. Corta aí, caramba. O baita contra-cheque, ganha o salarão do caramba, ele e a mulher, junta tudo, documento, pá, ao gerente negado. Cara, por quê? E não fala o motivo. Tem uma caixa preta. Tem análise de risco, né? É o rating, né? Existem, na verdade, fases do processo. Tem uma análise de capacidade de pagamento e tem uma análise gerencial de risco do processo. Porque o gerente que assina o seu financiamento, ele assume o risco do processo. Se ele entende que ali tem um risco ao qual ele acha que não é viável assumir em nome da Caixa, ele pode recusar. É discricionário. Peraí, mas risco... Que tipo de risco que ele corre? Cleiton, assim... Risco financeiro? Não necessariamente. Mas de responsabilidade. De responsabilidade. Até onde eu sei, mas você é especialista, hein? Eu sou um leitor de muitas matérias e de muitas coisas assim. Mas parece que o rating vai de 0 a 1000, né? Não é isso? E aí, se chega ali entre 300 e 400, acima de 700 a pessoa já está bem na foto e tudo mais. E isso aí é uma série de informações que eles escolhem por aí, não é isso? Que compõem essa questão de classificação de risco. Agora eu vou falar em questão da Caixa, tá? Na Caixa tem um rating que é letras, né? Rating A, B, B+. Isso aí. E a análise de crédito inicial que é feita, ela é por sistema, que vai colher todo o histórico de crédito que você tem, né, para fazer uma análise. Para avaliação do crédito, isso muda constantemente. Tá? Os critérios de avaliação, eles não são fixos e não são divulgados. Quais são? Então, pode ser que o seu crédito, nas suas condições hoje, seja aprovado, e pode ser que no mês seguinte, com as mesmas condições, não tenha o mesmo resultado. Porque tem o fator de risco macroeconômico, né? O banco faz uma análise global e a gente olha só o micro, né? O banco olha o macro. Quantas milhares de pessoas estão na mesma condição, né? Então, assim, os critérios podem mudar e o banco ele não precisa falar quais são as condições. Não, e tem um critério que é até bobo, né? Às vezes o banco está com pouco dinheiro para emprestar, então ele é mais rígido. Não, e assim, o caixa às dele vezes não tá... até mesmo o perfil do mercado muda. Vamos supor assim, esse perfil de cliente tem aumentado a inadimplência. Eles mudam os parâmetros de avaliação de risco, né? Então, aquele perfil de cliente, quando for avaliado novamente, ele pode ter uma negativa de crédito ou uma redução de capacidade. Isso tudo é variável. Diego, por favor. Sim. Éder, falando aqui de financiamento habitacional e aquisição do sonho, da casa própria, etc., as pessoas têm muito medo de dever, né? Porque assim, o Brasil viveu vários momentos de dificuldade, então as pessoas têm medo de contrair dívida. Eu queria, Bárbara, você que tem experiência e lida com isso, as pessoas falam, mas eu vou ficar com essa dívida por 30 anos. Como desmistificar isso, Bárbara? Como tirar isso da cabeça da pessoa e falar assim, olha, você não está preso, é possível resolver isso antes ou depois, né? Na verdade, o contrato, ele prevê a pessoa ter o prazo de até 30 anos ou até 35 anos, né, para pagar. Esses são prazos máximos, né? A gente tem a opção de fazer
A gente tem o mínimo de 120 anos, a Caixa não faz menos de 120, mas a pessoa ela tem a opção de amortizar esse contrato com o tempo. Ela não é obrigada a ficar todo esse período pagando prestação. E ela tem várias formas de se organizar para fazer essa redução de prazo. Então, muitas vezes ela tem FGTS, onde ela pode utilizar na casa própria para ir fazendo a amortização de tempo em tempo. Ela, às vezes, recebe 13º, recebeu um valor inesperado, herança, participação de lucro da empresa. Então, tem várias formas de você fazer planejamentos financeiros e você, à medida do tempo, você vai amortizando e a maioria das pessoas, na verdade, contrata os 30 ou 35 anos e, na verdade, quitam o imóvel em 10 anos, em 8 anos. Vou te fazer uma pergunta de cliente agora. Vamos lá. Adoro Né? isso. Bárbara, eu queria saber para você o que é mais vantajoso para mim. Financiar em 12 anos, que é o mínimo, né? Você falou 10 anos, 10 né? anos. 10 anos, que é o mínimo. Ou 420 meses, que são os 35 anos. O que você me aconselha? E a gente vai ter que conversar um pouquinho mais. É porque é o seguinte, Sonda-me, então. é porque é o seguinte, não existe um produto melhor, gente. Não tem como eu falar assim. O melhor produto da Caixa é esse, o melhor produto de qualquer, na verdade, qualquer banco, tá? Tudo depende do perfil do cliente. Isso serve para forma de amortização, isso serve para prazo de pagamento, isso serve até mesmo para o índice que ele vai usar, né? O produto que ele vai usar. Nem sempre o financiamento é o melhor, o consórcio é o melhor. Então, assim, tudo isso é visto, é analisado com calma na hora que a gente conhece a necessidade do cliente. Eu não sei se a sua necessidade é uma prestação menor, é um tempo menor, é um financiamento maior, né? Então, tudo isso depende da sua capacidade, da sua necessidade, do que você espera, o que a gente precisa conseguir para solucionar a sua demanda. Eu sou um cara que quero não dever por muito tempo. Uhum. Eu quero pagar logo. Uhum. E para mim é indiferente. No mesmo caso, é indiferente fazer em 10 anos Uhum. ou em 42. Sim. Mas eu quero pagar logo. Sim. Qual que é mais vantajoso? Se você tem condições de pagar a parcela de 120 meses, a gente já contrata 120 meses. Porque é melhor para mim assim. A gente já contrata... Eu consigo amortizar mais rápido. Agora, Mas... tem um aspecto que é muito importante, que assim, é a margem de segurança, né? Então, assim, isso. Que aí é o que a Bárbara está dizendo e é o que eu sinto, é assim, aí a sondagem, o corretor que está lá na ponta, olhando para o cliente dele, ele vai falar, olha, como é que é a sua vida? Você tem uma organização financeira, Sim. você prevê que vai pagar isso, mas a vida é dinâmica, pode mudar. Então você tem que ver até onde vai sua margem de segurança. Porque, assim, uma parcela alta, com uma carga alta, o risco de inadimplência naturalmente é alto. Aí essa entrevista, por isso que é importante a parceria do corretor, da imobiliária com o correspondente, para que eles, dialogando, construam uma solução macro para o cliente. E aí, Diego, vai uma coisa muito importante para você que está nos ouvindo agora e que pretende fazer financiamento. Você precisa ser o mais transparente possível, abrir o seu coração mesmo, porque quanto mais informações você der ao seu corretor e ao seu correspondente, mais eles vão conseguir te ajudar. Eles não são necessariamente vasculhadores da sua vida. O que eles querem saber é exatamente como te orientar para construir um plano que fique confortável e você seja feliz nesse processo. Né? Nós falamos aqui na semana passada sobre os processos para você poder fazer a aquisição da casa própria, né? E nós falamos aqui que esse processo, ele tem que ser um processo gostoso de realização. Exato. E esse processo gostoso de realização, ele tem que ser levado por toda a vida daquela aquisição. Então, se você comprou em 35 anos, que seja os 35 anos de conforto e realização. Por quê? Porque você vai comprar um imóvel, você não pode deixar, por exemplo, de passear com seus filhos, fazer uma viagem, visitar os pais na outra cidade, proporcionar o bem-estar para sua família. Então, você não pode fazer do financiamento uma grande prisão. Exato. Fica chato.
Sim. Então, aí vem aí a gente falou, a responsabilidade que cabe a nós, profissionais do ramo imobiliário, com as informações repassadas pelo cliente, que só vai lhe passar essas informações se você for um cara bem confiável, mostrar confiança, segurança, sigilo, né? E A aí, gente guarda Cleiton, sigilo, cara. E a grande questão é a seguinte: não precisa você ter o monopólio dessas informações. Faça bons parceiros. Tem um correspondente de confiança. Às vezes o corretor não vai dominar tudo, porque o business dele, ele tem que ter uma compreensão geral, né, ser um clínico geral do processo, mas na outra especialidade ele vai contar com bons parceiros. Às vezes é um bom contador, às vezes é um bom advogado e às vezes, quase sempre, um bom correspondente bancário, um bom gerente de um banco, dependendo do banco. Então você tem que, e aí a dica para qualquer corretor de imóveis, você tem que nutrir bons parceiros no seu ecossistema de negócio. Já não contrataria você para ler o contrato da Caixa para assinar, e nem do Banco Itaú, e nem do Banco Inter. Porque se você lê aquele velho jargão do corretor, se lê, não assina. É verdade ou é um mito? Eu acho que é mito. Inclusive, a gente já vendeu para vários juízes aí, né? E eles assinam sem ler. Eles falam, não, porque se for abusivo eu derrubo. Então, assim, o direito, ele é muito... O Diego sabe melhor do que eu, ele é lindo por conta disso, né? Ele é se está tudo de acordo com o que a lei prevê, Sim. você não tem que temer, né? E nós temos até... Você já pegou um contrato para brigar na Caixa? Já. Ele assinou um. Já? Não. Eu assino, mas assim, Tu leu eu tudo? Já advoguei contra a Caixa, mas por outras razões. Hoje o processo é mais fluido. Assim, a gente lê, obviamente, mas assim, as instituições bancárias, as grandes instituições, hoje têm um compliance muito severo. O sistema financeiro hoje tem uma observância de compliance, e isso se aplica aos correspondentes. Então, em alguma medida, essa é a praxe do mercado, não vai oscilar muito. Às vezes você tem uma coisa ou outra ali, mas o padrão já tem um compliance muito severo e não tem grandes problemas. A gente dá problema mais com a inadimplência. Você vai judicializar mais para a inadimplência e, normalmente, o cliente está errado. Você só está querendo postergar uma situação. Agora, sim, eu costumo brincar com os clientes, sabe, Bárbara? Fala assim, ó, quem não deve, não tem. Então é o seguinte, tem que ser corajoso. Adoro. Quem não deve, não tem. Então, agora, alguns clientes, eles chegam pra gente, Guarda essa né? hashtag aí. Eles chegam na mesa nossa, né? E falam assim, sabe? Eu vou levar essa proposta pro meu consultor financeiro. E a gente gela de cima e embaixo. Porque esse camarada vai dizer pra eles, Bárbara, assim, olha, deixa no banco, investe na bolsa, sabe? Investe num fundo, não sei o quê. E eles ficam sempre dando. Agora, por quê? Quero jogar aqui na mesa aqui para vocês aqui. Por que na maioria das vezes, os consultores financeiros eles não dizem, vai em frente, imóvel é um bom negócio. Não, e até alguns dizem assim, ó, você vai pagar 2, 3 vezes o valor do imóvel. Só que eles ignoram que, por exemplo, o aluguel é o juro do imóvel. Então você vai precisar morar. Então, Acho assim, que é porque ele ainda não conhece a construção. o financiamento aqui Olha só, eu não conheço, em toda a minha vida, na profissão, eu não conheço um cliente que não tenha assinado o contrato, certo? E desses clientes, eu não conheço nenhum deles que tenha perdido o seu imóvel. Isso me comprova algumas coisas. Que o banco fez uma boa análise de crédito, sim. E o cliente fez um trabalho de análise também financeira excelente. E se ele não tivesse feito aquilo, ele não teria comprado ou estaria até hoje alugando um apartamento. Mas aí, Cleiton, aquela questão. O consultor chega pro cara e fala, olha, você vai pagar 3 vezes esse imóvel. E eu, Diego, eu concordo, porque é verdade. Eu chego lá e falo, vamos fazer as contas aqui. Ó, a primeira prestação é essa, a última é essa. Vamos fazer uma conta que não é a mais correta, mas vamos pegar uma média, pega a maior, soma com a menor, divide por 2, multiplica pelo prazo, você vai achar um valor X lá. Esse valor X normalmente é 3 vezes o valor do que ele está contratando de financiamento. Sim. Mas são 30 anos. 30 anos. As pessoas não entendem que o dinheiro tem um custo no tempo e no espaço. Aí eu chego para ela assim e falo, quanto vai valer este imóvel em 30 anos? Sim. Aí eu falo, vamos pegar a média histórica de valorização do Distrito Federal. Nossa Senhora. Sim. Quanto que vai valer? E aí, Diego, você tem esses dados.
É. Você tem esses dados porque você lá no Cresce é um dos privilégios que eu acho que a posição que você ocupa hoje nos representando como corretores de imóveis é que muitas informações de qualidade chegam até você, né? Como é que é a evolução do custo do imóvel em Brasília ao longo do tempo versus essa questão que ela é natural? E aí, enquanto você busca aí, Bárbara, eu também falo outra coisa. Eu falo assim, quanto vai ser sua renda daqui a 30 anos? Eu não quero estar parado na mesma renda. Você quer? Ninguém. Você quer, Bárbara? De forma alguma. Então, E aí, Éder, você olha assim, olhando para a Bárbara, eu, pegando o que o Cleito falou, desconheço cliente meu que tenha financiado imóvel e fala, estou amargamente arrependido de ter feito isso. Não conheço. Porque, primeiro, o brasileiro ele tem uma baixa capacidade de poupança. Nós chegamos a ter, olha só, isso é relevante, nós chegamos a ter mais pessoas presas do que investindo na Bolsa. Porque a gente não tem essa cultura. Não. Você imagina isso? A gente chegou a ter mais pessoas encarceradas do que gente investindo na B3. Hoje não mais, mas chegamos a esse número. Então, se não é da nossa cultura, é difícil poupar para o brasileiro. Tá mudando isso, hein? Então, o brasileiro ele precisa do endividamento para alavancar o seu patrimônio. exato. Então, eu entendo isso. E sobre valorização, eu fiz um estudo, inclusive a gente levou esse estudo para o BNDES, para poder trazer mais divisas para o corretor, para o imobiliário, levamos para a TerraCap, levamos para o BRB, e aí eu fiz uma análise do crescimento do mercado a partir da arrecadação do ITBI. Então, você tem um volume de arrecadação do ITBI, uma regra de 3 simples, você consegue perceber quanto que o mercado cresceu de um ano para outro. E aqui, eu fiz um recorte aqui especificamente de 2015 a 2019. Neste recorte, você tem 31,71% de crescimento apenas nessa bolha, porque o mercado de Brasília, você imagina o seguinte, o mercado de Brasília é múltiplo, o crescimento não é linear. E eu estou falando aqui do valor tributado, porque a transação foi muito maior. E a gente tem as operações feitas não escrituradas. De quanto a quanto mesmo? De 2015 a 2019, num período 4 anos. um período difícil, desafiador. Sim, sim. Desafiador. Então, assim, o imóvel ele tem sobressaltos também. Então, você tem o desenvolvimento urbano que traz sobressaltos. Vamos pegar um exemplo. O que seria a região da 28, 26 do Lago Sul sem a terceira ponte? Então, você teve um sobressalto. O desenho urbanístico vai sendo transformado e não só o crescimento orgânico, que é isso aqui, não teve nada de sobressalto aqui, você tem a transformação da região. Então, tem regiões que não valiam nada e que hoje valem muito dinheiro. Então, são fatores que o crédito imobiliário vai ficar lá, a sua prestação é aquela. E o seu imóvel é objeto de uma valorização exponencial. Eu costumo dizer que nenhum outro investimento tem a possibilidade de financiamento, a não ser o financiamento da produção ali da empresa. O imóvel não, você tem financiamento para comprar um imóvel, porque não se faz distinção para aquele que está comprando para morar ou para aquele que está comprando para investir. Então, você tem produtos dentro da carteira, e a Bárbara é um especialista no produto voltado para o investidor, que você alavanca o seu patrimônio a partir do crédito. A partir do crédito. Eu vou pegar para você aqui agora. Perfeito. Eu vou pegar para você aqui agora um dado, Perfeito. Diego, que ele é interessante. Hoje, quanto é que está saindo o imóvel na quadra 500 hoje ali? R$18 mil o metro quadrado, 18, 19. Fechamento final, né? Preço de tabela a partir de 22, 23 mil. Então, aí o que acontece? Eu estava outro dia na minha casa, né, fazendo aquelas faxinas que a gente sempre faz no início do ano, né, Bárbara? Eu acho que vocês... Renovação. Cara. Aí eu achei uma pasta de 2006, vendas de 2006. Eu tenho. Você tem, né? Tenho. Aí eu achei lá que eu vendi Sudoeste a R$4 mil o metro quadrado. Você imagina. Quando a empresa que nós trabalhávamos, que era a Via, ela lançou em Águas Claras, lançou a 1.500, o pessoal achava que era um absurdo de caro. Então, assim, aí, se você fala 4 mil em 2006, nós estamos em 2023, nós estamos falando aí de 16, deu 10 anos, mais 7 anos, 17 anos, você saiu de 4 para 18. Você imagina isso? Né? Então, assim, você subiu isso aí mais de 4 vezes, né? Não é isso? E o seu financiamento é o mesmo. O seu financiamento é o mesmo. Então, se você em 30 anos, Então, vamos fazer esse raciocínio aí. Vamos fazer um raciocínio. Se você não amortizar ainda, né? Não, se você ficou quietinho. Se você pagou só as prestações. Quieto, porque assim, às vezes a gente não tem a oportunidade
de falar isso abertamente com o público seleto, que é o que a gente tem, versus a um consultor financeiro que a pessoa procura e ele talvez por desconhecer, acho que sim, não por maldade, mas por desconhecer esse mercado, por nunca ter conversado contigo ou conosco, para entender como que você consegue capitalizar recursos aqui e ganhar dinheiro com o imóvel. Então, assim, se você tem um imóvel que custava 100 e você financiou ele 100%, em 30 anos ele vai estar 300, né? 100 mais 100 mais 100, 300. Agora, se ele dobra de preço a cada 10 anos, ele vai sair de 100 para quanto? Para 200 em 10. Sim. E em 20 ele vai sair para 400. E em 30 ele vai sair para 600. Então é 600 contra 300. Então olha só o que é comprar imóvel em Brasília, o que essa rentabilidade ela traz para você e como que você consegue adquirir, né, patrimônio, como você consegue adquirir novas alavancagens, porque se você não entra nesse ciclo de compras, você fica estagnado. Porque a tua renda não acompanha a valorização do imóvel também. Então hoje, eu falo para muita gente, olha, a oportunidade de comprar plano piloto está acabando, porque os lançamentos estão acabando e os prédios vão ficar todos Sim. um dia prontos, porque o lugar é tombado. E aí, para morar lá, você vai ter que pagar o preço. E que preço? É o preço que o mercado colocar. Eu costumo dividir. Eu gosto do Rio de Janeiro, gosto muito do Rio. Quem não gosta? Eu costumo dividir, às vezes, Brasília pelos bairros do Rio de Janeiro, né? E eu estava conversando um dia desse com um cliente da Asa Norte e falando com ele que a Asa Norte é a nossa Leblon hoje ali. É uma localização tão privilegiada. É tão gostoso. Você chega ali, você caminha naquelas ruas, aquele verde, os pássaros, aquela natureza, aquela integração. É uma arquitetura muito bem pensada, né, pelo Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. E aí você tem essa valorização. E aí o cara, ele perde o time de comprar. O cara que perdeu o time de comprar. Por não ter coragem, né? E hoje, assim... Por receber Quem não deve, não tem. Por receber uma má consultoria. Eu diria para você hoje que nós temos dois caras gurus da internet aí que acabaram mudando de ideia publicamente, né? Que um deles é o Thiago Nigro e a Natália Arcuri. Os dois, antigamente, imóvel nunca, jamais, hoje em dia não. E aí, Cleiton, você fala assim do crédito imobiliário. A gente tem medo de dever. Claro, sim, claro. Quem é responsável tem medo de dever. É óbvio que a gente não está tratando da pessoa que tem dinheiro sobrando e vai tomar crédito porque quer. Não, assim. E eu te digo mais, até as pessoas que têm dinheiro sobrando tomam crédito. Por quê? As grandes fortunas do mundo foram alavancadas no pilar do imóvel e do crédito sustentável e inteligente. Porque você não expõe o seu capital. Você busca um capital socializando o risco com o banco, que é o business do banco é emprestar. E se você aprender a usar os juros a seu favor, com inteligência, você maximiza o seu patrimônio. Então, Bárbara, eu queria que você falasse, a Bárbara é uma ultra especialista em aquisição e construção, desse produto, Bárbara, que é pouco conhecido, inclusive, né? Até por quem trabalha com crédito. Né? O que é isso, aquisição e construção? Infelizmente é pouco conhecido. Por sorte está vindo, né? Está se tornando conhecido aí, do ano passado para cá, as pessoas... Abrindo parênteses, a pandemia ajudou muito, né? Nesse ajudou muito. Eu acho que o cenário também de Brasília tem mudado bastante, essa questão dos condomínios, né, ao redor aí do plano piloto, vem mudando também essa questão das pessoas morarem em casa, um pouquinho mais distante, e a Caixa tem esse produto que é sensacional há bastante tempo. E hoje que está dando boom, que é o quê? O cliente ele pode financiar a aquisição do terreno dele e também a obra para construir a casa do jeito dele. E muita gente não sabe que isso é possível. Ele compra um terreno, às vezes, fica anos juntando dinheiro para fazer uma construção caríssima, pagando aluguel de onde ele mora e, às vezes, nem dá certo. Né? Fica com aquele terreno parado, tentando chegar naquele valor, com custo de moradia, e se torna inviável. Só que ele pode fazer tudo isso com o financiamento. Né? Como é que isso funciona?
a aquisição do terreno. O terreno ele sai quitado pelo financiamento, né? O vendedor do terreno ele vai receber, vai ser feita a quitação do terreno. Inicialmente, né? Primeiro ele recebe Na o terreno. contratação, como se fosse mesmo de um imóvel pronto, o vendedor ele recebe a quitação, é feita a transferência, a escritura, passa para o nome do comprador e tem todo o processo da execução da obra do comprador. Então, tem todo um processo onde o correspondente acompanha, a agência acompanha, de execução da obra, você vai precisar de um engenheiro, você vai precisar da sua construtora e o recurso da sua obra ele vai sendo liberado conforme a execução vai acontecendo. Conforme as medições por percentuais de obra. Exatamente. Eu acho que esse crescimento também ele vem com o advento aí das regularizações dos condomínios. Dos condomínios também. Eu tenho hoje em mãos a melhor casa do setor de Vicente Pires hoje, seguramente do William. É uma casa maravilhosa. Essa casa hoje ela vai passar futuramente por uma regularização. Ela está toda prontinha. Mas eu fico às vezes decepcionado com o processo de regularização, porque já poderia ter chegado. E aí muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de comprar a sua casa, a casa dos seus sonhos, fomentar o mercado, porque quando você alimenta o mercado de construção civil, cara, é muito forte o que ele faz. E aí, Cleito, você imagina o seguinte... É muito forte o que ele faz. A compra de uma casa, ela fomenta a construção de outra, e isso mexe com o mercado de uma maneira absurda. Eu acredito muito na construção civil como indutora do crescimento de qualquer país. Assim, nenhum país passou por grandes transformações sem investir pesado em infraestrutura, construção e, enfim, todo o urbanismo qualificado. Minha monografia de graduação foi sobre condomínios regulares. Acho que Brasília errou a mão. Isso foi muito ruim. Isso é um peso que nós estamos pagando como sociedade. Mas já se descortina loteamentos regulares. Você tem vários hoje. Brasília vai passar por uma transformação muito forte com isso. Eu gosto muito quando você fala do Santa Mônica, porque você fala que o Santa Mônica ele não foi regularizado, ele já nasceu regular. Exatamente. Eu acho então, que o parcelamento do solo ele é importante porque ele gera desenvolvimento. Eu vou tendo um depoimento pessoal aqui de aquisição e construção, eu contratei essa modalidade com a Bárbara. E eu ir para um investimento. Quando eu digo que o financiamento ele está também para o investidor e não só para o consumidor final, então aquela conta de que eu vou pagar 3 vezes mais, às vezes nem é importante, porque você vai pagar enquanto você está pagando o financiamento. Você pode quitá-lo a qualquer tempo, vendendo ou com o seu recurso quitando. Mas o exemplo é muito claro, assim, como esse produto é poderoso. Eu estou fazendo uma obra que só ela gera 7 empregos direto. Olha quanto isso movimenta a economia. E aí, se eu pago juro X, só que o produto acabado, ele sempre vale mais do que o produto em processo. Exato. Então, se eu tenho uma obra mais o terreno, a soma da obra mais o terreno não é o custo dela que vale no mercado. Ele vai valer, até às vezes, muito mais. Qual que é a vantagem do investidor quando ele contrai o crédito? Primeiro, ele socializa o risco. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha, eventualmente, o recurso para fazer a obra, mas aí eu ia ficar descoberto e não ia poder fazer outro tipo de investimento. E digamos que eu vá gastar X reais, ou hipoteticamente R$1 milhão. Esse R$1 milhão, se eu for vender gastando tudo do meu bolso e ganhar 15%, não vale a pena. Eu vou para o Tesouro Direto, eu vou para outras fontes de renda fixa que dão 14% agora. Mas na Caixa a gente entra com 20% e a Caixa entra com 80%. Então, sobre o capital investido, esse mesmo lucro vai dar 100%, 150%, 200%. E aí eu digo que é imbatível. Porque você não vai ficar permanentemente com financiamento, né, Bárbara? Eu ia até entrar nisso. A aquisição e construção, ela tende justamente isso. Eu estou começando a falar do cliente que ele quer a casa dele, que ele quer construir para ele, como moradia, né? Tem aquele investidor que está construindo para vender o imóvel como pronto, porque ele tem o custo para vender ele como imóvel pronto, como um valor de avaliação que é feito também pela Caixa inicialmente. Tá? Tenho muitos parceiros. É uma área que a gente precisa muito de parceria.
Tá? E foi aí que a gente entrou, né, Diego? A parceria ela é muito importante, você ter uma construtora de confiança, um correspondente de confiança, um corretor de confiança, para que tudo funcione. Porque o cliente ele precisa ficar tranquilo de que todo o seu processo vai funcionar bem, né? Então, o corretor que sabe onde o terreno que você, na área que você gostaria de morar ou de comprar uma casa pronta, a construtora que você confia que o imóvel vai sair do jeito que precisa que saia, e o financiamento que vai fluir e as etapas que vão ser concluídas como precisam, né? Então, assim... Isso é muito, muito bacana. Tem uma dúvida aqui. Fala, Cleiton. Como é que funciona o repasse de verba para o construtor? Mês a mês, você vai fazendo... Você monta uma planilha com um cronograma físico-financeiro, né, Bárbara? Você me corrige se estiver errado. E aí você vai executando e... As duas primeiras a Caixa antecipa, né? As duas primeiras parcelas. Tem algumas possibilidades que a gente pode pedir antecipação, né? Depende de cada processo, tem alguns impedimentos, mas existe um cronograma onde existem etapas de execução de obra, né? Que é feito pelo engenheiro do próprio cliente. Ele apresenta essa proposta para a Caixa, para a contratação do financiamento, sendo aprovado, na execução são feitas medições. Comprovada a execução de cada etapa, é liberada a porcentagem da obra executada. Tá? A famosa PLS, né? PLS são os relatórios de medição. São os relatórios de medição. Isso. Então, assim, a excepcionalidade é a antecipação, né? Porque normalmente o cliente ele deveria ter o recurso próprio, que é em torno de 20% aí, né? Em regra, é isso, o né? pagamento é em sistema de reembolso. Você executa a etapa e recebe para dinheiro de receber volta. o recurso. Receber o recurso. Aí você faz, né? Recebe, você faz recebe. a etapa e recebe. Olha, gente, é fantástico. Eu execução. recomendo, se você realmente quer fazer uma casa, que você utilize isso daí, porque é incrível as facilidades e as vantagens disso daí. E é bom conversar com uma pessoa como a Bárbara, porque ela vai orientar você em todo o processo de como que você pode fazer e como que você pode executar isso. Mas, amigos, a gente precisa, aproveitando a presença da Bárbara, mudar um pouco e falar de Minha Casa Minha Vida, antes de nós encerrarmos esse programa de hoje, que para mim está fantástico, porque está muito enriquecedor e rico. Sim, muito porque bom. eu acho que Minha Casa Minha Vida, né, Diego e Cleiton, esse ano vai ter um apelo muito especial. Casa Verde e Amarela até né, agora. que até hoje era Minha Casa Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela, tá e talvez Minha Casa volte Minha a ser Minha Casa Minha Vida. Independente de política, porque eu acho que esse não é o foco aqui, o programa. é entender o que pode se esperar deste programa para esse ano, né? E também eu queria entender depois de você, depois que você falar um pouquinho disso, SFH, SFI, essas coisinhas todas aí, até quanto vai cada uma coisa dessa? Eu vou anotar para o pessoal aqui de as dicas. casa ficar sabendo direitinho isso aí. Quando que Tantas entra... sopas de letrinhas, né? Quando que você busca fundo da caderneta de poupança? Quando que você busca da FGTS? Quanto que é a tesouraria do banco? Até quantos milhões eu consigo financiar de cada um? Então são duas perguntas em uma só, mas aí você começa com a Minha Casa Minha Vida. São várias perguntas em uma só. Vem por aí mesmo. Fazendo um resumo do cenário, né, geral que a gente tem hoje, eu vou fazer um resumo, assim, de uma análise pessoal, né, do que vem acontecendo nesses últimos meses. Tivemos muitas mudanças dentro da Caixa, em questão normativa, até mesmo no programa, no SBPE, tivemos algumas travas. Então, a gente vê que o cenário ele realmente está começando a mudar. A gente teve aí um foco muito grande no financiamento SBPE. O que significa SBPE? É o financiamento tradicional, fora do programa, né? Onde é o financiamento que mais acima comum, de quantos né? R$1.000? O Minha Casa Minha Vida vai de quanto a quanto? O programa, ele tem algumas regras para você entrar no programa, né? Para você aderir. Que é o teto do imóvel, que depende da região. É o limite de renda familiar. Então, tudo que não enquadra ali naquele programa, ele é um financiamento SBPE, tá? A gente tem algumas outras linhas, mas, em geral, são essas duas, tá bom? Então, assim, o foco do SBPE era muito grande até então. O que está mudando o cenário nos últimos meses. Vamos colocar de agosto para cá.
né? A gente teve algumas travas recentes nos financiamentos da Caixa. Hoje a gente não está podendo fazer a contratação acima de 1,5 milhão, tá? Na Caixa, hoje é uma realidade. Não estamos podendo fazer um segundo financiamento por CPF, também nessa modalidade. Ou seja, a Caixa não quer emprestar mais para alta renda, para financiamentos muito altos, que é o foco do SBPE. E aí hoje. o Bradesco, Itaú, Santander, rim. E aí faz Coisa boa, né? O mercado tem que Mas girar, aí, todo mundo tem digamos que assim, ganhar. o déficit habitacional está concentrado nessa camada mais baixa. Então a gente também precisa entender que o dinheiro público ele tem uma função social. E aí nós, como empreendedores, a gente tem que ver os movimentos e saber para onde a gente vai atuar e como a gente vai atuar. Porque se você pegar o grosso do déficit habitacional e das pessoas que precisam comprar, é até R$300 mil mesmo. Exato. Então, assim, o Brasil, e eu gosto muito do Rubem Menin, da MRV, ele tem um pensamento disruptivo, foi um cara que alavancou através do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Ele entende, olha, o Brasil precisa, primeiro, ter industrialização da construção, ou seja, ter processos industriais, e precisa atingir as camadas médias e baixas, porque é isso, a renda do Brasil, ela é para essa camada. Então, se a gente quiser vender muitos imóveis em quantidade, tem que ser nesse nicho. Uhum. Eu até estava comentando com o Diego, né, que se a gente para analisar, o que a Caixa tem feito, né? Eu entendo que seja uma estratégia. Hoje, a Caixa tem segurado muito a taxa de juros baixa. O povo fala assim, a taxa aumentou muito, 8,8. Por quê? 2 anos atrás, a gente tinha 7, 6,5. Só que a gente tinha uma relíquia a 2%. Sim, O cenário mudou. A taxa hoje ainda é baixa. A gente chegou à taxa de 14%. A capacidade então, é que não melhorou, né? A capacidade de pagar. Eu lembro de 17, tá? Nossa, 17%. Exatamente. Então, assim, hoje a gente 18. ainda tem uma taxa de financiamento muito boa. A Caixa está segurando uma taxa muito baixa para o cenário atual. Não acontece. Muitas vezes, para ela segurar uma taxa que ela tem que restringir o tipo de financiamento que ela vai liberar. Né? Você já tem um financiamento na Caixa? Opa, peraí, eu preciso liberar aqui. Tá? Entendi. A distribuição mesmo de recurso. Tá? Então, assim, a gente vê algumas travas voltadas para esse tipo de financiamento e a gente vê melhorias voltadas para o programa. Tá? Seja Verde e Amarelo, seja Minha Casa Minha Vida. A gente teve aumento de prazo, não existia prazo de 420 meses para o programa. Teve essa mudança aí, eu acredito, se eu me lembro bem, foi em agosto. Então, de 360, a gente passou para 420 meses. Tivemos recente aumento do teto também, para enquadrar no programa a gente de pensa 5%. assim, Tem os subsídios para entrada, né? Tem muito benefício. E aí você Subsídio, fala tem muito, o programa é sensacional. Você não beneficia apenas o setor do Minha Casa Minha Vida quando você subsidia. Porque o construtor que constrói lá, constrói o outro também. Então, ele tem fôlego, tônus financeiro para movimentar em outro lugar. Às vezes, até para fazer financiamento direto através dele, ele pode diversificar. Então, assim, movimenta toda a cadeia produtiva da construção civil. Isso é benéfico para todos nós. Maravilha. Eu acho que, assim, o dinheiro colocado na construção civil, R$1 que vai, volta uns 5. Porque você multiplica, é exponencial. Você vai empregar mais pessoas, você vai empregar... Você imagina, quando entrega, a pessoa compra mobília, enfim, contrata arquiteto, enfim, existe toda uma cadeia produtiva em volta. Então, eu acho muito acertado investir onde você pode maximizar os resultados. Tem mais consumidor nessa faixa. Nós temos cidades que são movidas à construção do programa. Eu acompanho muito construção em Planaltina de Goiás, não sei se vocês já foram. Lá é movido a construção do programa. Construtores, pedreiros que viraram construtores na cidade e a ponto de, anos atrás, quando a gente teve períodos sem recurso para o programa, a gente chegar no restaurante, o dono do restaurante falar: ai, tá sem reserva, né, do programa do Minha Casa Minha Vida? Todo mundo estava ligado, né? Porque move a cidade, Sim. né? Porque ali todo mundo ou é dono da loja de material de construção, ou trabalha na área de construção civil, né? Ou é correspondente, ou é corretor. Então, assim, o fluxo daquilo
mexe com tudo, com uma cidade para as pessoas que precisam, para moradia. É um programa assim que eu admiro muito a facilidade que gerou para a população. E eu acho assim, sabe, que Bárbara, Diego e Cleiton, nós vamos precisar te chamar de novo. Muito coisa. assunto, né? O leque é sensacional. Muita coisa. E a gente realmente fica muito feliz em pertencer a um mercado que gera tanto bem-estar, né? Sim. Que modifica a vida de tanta Com gente. certeza. Com certeza. Sabe, eu gosto disso. Eu gosto de saber que vidas são transformadas, né? Não é um mar de rosas. A gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Construir não é fácil, né? A gente está, às vezes, sujeito a altas inesperadas de insumos, né? Você tem que lidar com gente e tudo. Mas olha, quando você vê o produto final, que é a tua casa prontinha, linda, cheirosa, maravilhosa, que é o teu apartamento. O cheiro do bolo, né, no forno da cozinha. Sabe? Olha. Invadindo a sala. Quando você passa na frente de prédios e vem a fachada começando a surgir, aquela fachada bonita, imponente, igual um prédio que a Brasal está entregando agora lá na Asa Norte, que é o Reserva Catedral. Nossa, que maravilha de espetáculo de arquitetura. Então você começa a ver que as pessoas, que isso transforma paisagens, transforma cenários, mas sobretudo transforma vidas. E aí, então, você imagina o seguinte, a gente falou aqui, o Cleiton falou do pai dele que ajudou a construir prédios ícones, né, o Teatro Nacional e etc. É economia real, é economia palpável, sabe? Eu tenho muita paixão para quando o dinheiro realmente é utilizado para transformar. Então, por que eu gosto muito do aquisição e construção? Porque ele gera empregos por vários dias, por vários meses. E através de microinvestidores. Não estou falando aqui de uma grande construtora. Ora, uma única obra, 7 pessoas direto. E a gente fala assim, o juro é muito alto. Mas a menor taxa de juros de qualquer circunstância no Brasil é a do crédito imobiliário. Então, se você compara, muito melhor você tomar empréstimo dentro do crédito imobiliário. Você tem soluções hoje, por exemplo, Bárbara, e a gente vai ficar para um outro programa, de home equity, por exemplo, que é o imóvel como garantia real. É muito melhor do que você ir para um crédito pessoal. Sim. E você alavanca patrimônio, você maximiza resultados. Né? Quem não deve, Bárbara? Não tem. Não tem. Pois é. Nós vamos sair com isso daqui hoje. Gente, chegou a hora de nós nos despedirmos aqui. Poxa, Cleiton, suas considerações finais aí, por favor. Gente, eu encerrei aqui com um pensamento que foi muito legal, até comentei aqui em voz baixa. Não há sensação melhor do que o cheiro do bolo que está lá no forno da cozinha invadindo a sala da sua casa, num dia de sábado à tarde, com aquele cafezinho e toda a sua família feliz. Isso é uma imagem que emociona, né? E o seguinte, quero dizer também a promoção. Para você que entrar lá e comentar no nosso... O primeiro que comentar lá no nosso post a partir da semana que vem, que dia que tá pronto, nem sei, né? Você vai ganhar uma caneca dessa exclusiva do EmpareCast, tá bom? A gente vai enviar aí para sua casa, a gente pega seu endereço e manda para você aí esse presente aqui para você poder tomar um café aí. Vamos dobrar? O segundo comentário, os 2 primeiros comentários, né? Acho que dobrar, pode ser. Acho que Essa vale. é minha? Você gosta de dobrar a meta, né? Vamos dobrar a meta. Claro. Vamos dobrar. Olha só, Diego, suas considerações finais aí. Então, foi uma delícia fazer esse programa. Realmente é um assunto que não dá para esgotar num programa, são múltiplas variáveis aqui, você pode falar de muitas coisas, mas eu quero dizer para você que está com medo de contrair um financiamento, eu desconheço um cliente conscientemente, bem assessorado, dentro da sua capacidade de renda, contraiu um financiamento e comprou imóvel. Eu desconheço alguém que está amargamente arrependido. Desconheço. E se der ruim, vende e ganha dinheiro. Exatamente. Ganha Você dinheiro. transforma a sua vida. Não tenha medo do crédito. Agora, tome crédito de forma consciente, planejada, né? Buscando sempre amortizar, priorizando. Se você tem um financiamento hoje, o seu maior investimento é amortizar esse financiamento. Nada vai render tanto quanto você amortizar. Não tenha medo. O Brasil avançou muito nesse quesito. Até a década de 80 nós não tínhamos financiamento. Em 86 a Caixa adquiriu o BNH e aí passou a ter financiamento. Hoje, Caixa fazendo aniversário. Depois a gente tem alguns marcos. A Lei de Alienações Fiduciárias, em 97, transformou isso. Hoje a gente tem a segurança de crédito barato justamente por isso. Que a alienação fiduciária dá a segurança para o banco para que ele empreste.
Então é um marco disruptivo. Por isso é importante o setor privado andar junto com os poderes regulatórios, o Congresso, enfim, e o setor público. Foi uma lei, a Lei de Alienações Fiduciárias, que transformou todo esse mercado. Porque hoje o banco ele executa a dívida sem ir para o judiciário. Antes você tinha hipoteca, tinha que ir para o judiciário, morosidade. Então o banco tinha medo de emprestar nessa modalidade. Hoje não. Você tem uma disrupção no crédito imobiliário. Então não tenha medo, amortize, faça consciente, porque você vai prosperar comprando imóvel financiado também. E patrimônio de afetação ajudou muito também, mas é assunto para outro. Exatamente. Agora, Bárbara, o pessoal que está em casa está querendo saber assim, como que eu acho a Bárbara? Como que eu falo com a Bárbara? Como é que eu faço para ter mais informações? Como é que eu faço para saber como que eu vou financiar, seja por aquisição e construção ou por uma simples aquisição mesmo, de um imóvel que já existe, ou por um financiamento tradicional. Como que as pessoas te acham, Bárbara? Fala pra gente aí. Eu tenho o Instagram, Ok. né? Chama vioto.caixaqui. Lá tem meu telefone, pode mandar um direct, eu entro em contato com todo mundo, vou estar sempre à disposição. Quero agradecer vocês, né, pelo convite maravilhoso. É um prazer falar sobre o assunto, porque eu tenho orgulho de trabalhar com isso. É uma responsabilidade enorme, né? Mas me dá muita satisfação, porque é realmente trabalhar com a conquista da vida das pessoas. Então, quando a gente vê aquele resultado positivo, eu já vi cliente parando 3 vezes de assinar, de chorar de emoção, a gente chora junto. Que bonito. Então, assim, todo dia eu tenho uma satisfação de ver algo do tipo. Legal. Então, assim, recompensas são incríveis. Então, realmente eu tenho a agradecer a vocês e vou estar sempre à disposição, gente. Obrigada. Maravilha. Então é o seguinte, nos despedimos aqui. Na próxima semana nós vamos entrar com um outro programa inédito. Estamos aqui direto dos estúdios da By9. Estamos encantados com essa turma, com esse profissionalismo que a gente encontra aqui, com a receptividade. Obrigado aí pelo time. É um pessoal incrível. E o Empirecast volta na próxima semana. E que você tenha Vamos brindar muito aqui sucesso. com a nossa caneca. Ó. É isso aí. Um brinde, sucesso. Até o aí. Que próximo. você tenha muito sucesso em 2023. Que seja o ano mais abençoado da sua e das nossas vidas. Amém. Um grande abraço. Um abraço.